Marcos capítulo 9, versos de 30 a 50. Marcos capítulo 9, versos de 30 a 50. Dando sequência à série que a gente tem feito em Marcos, né? Franklin pregou as duas últimas. E hoje a gente chega em Marcos 9, 30 a 50. Todo mundo achou? Eu vou ler o texto aqui, conforme ele segue aí. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. No final de 2016, eu não sei se vocês viram, mas aquela revista bem influente americana chamada Times elegeu Donald Trump o Person of the Year, o homem do ano, a personalidade do ano. Donald Trump, em 2016, foi eleito pela revista americana essa personalidade singular aí do ano, entre todos os outros candidatos que estavam lá. A editora-chefe dessa revista, chamada Nancy Gibbs, ela diz que se a influência de Trump foi boa ou ruim, isso é debatido. O ponto é que esse cara foi o cara mais influente. A entrevista que a Times fez com Trump era dentro da mansão dele, no 66º andar do Trump Tower, todos os móveis banhados a ouro, aquela mármore para tudo quanto é lado, cristais para tudo quanto é lado, e própria editora-chefe da revista Times, quando está entrevistando ele, você consegue ver isso no site deles, ela diz que é impossível você estar lá dentro e não sentir a experiência de estar na mansão do Trump, o homem mais influente que houve do mundo em 2016. Se você pergunta por que uma das razões do porquê Trump talvez está no poder, ou porque o povo se simpatizou com ele, uma das razões são os discursos constantes que Trump fazia. Na posse dele, por exemplo, que foi televisionada, ele disse algumas frases assim: faremos a América grande novamente, América para os americanos, ou
em primeiro lugar, América. Você deve ter ouvido bastante isso, America First. Em primeiro lugar, América. Vamos ser grande novamente. E de certa forma, gente, a eleição americana é um exemplo para nós, ou demonstra a ambição que há dentro de todo ser humano. Que é nós queremos ser grande novamente. Nós queremos ser os primeiros novamente. Nós gostamos um pouquinho desse negócio de status. Nós gostamos de poder. E se tiver alguém que eu possa eleger para me representar esses valores e anseios que muitos de nós temos, poder, status, primeiro, ser grande novamente, por que não elegê-lo? Aquele grito que houve na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, façamos o nosso nome grande, parece que continua sendo repetido de geração em geração, e nós temos visto hoje em dia isso acontecendo. Um exemplo que eu dou aqui, uma das razões é esse discurso vitorioso de que nós seremos grandes novamente dos nossos presidentes. Um presbiteriano pastor, ele faz uma leitura da nossa cultura que eu acho que ele meio que acertou aí. Isso aí você vê no livrinho que a PES vende depois da morte o quê? Ele diz, você já notou que a nossa cultura está sistematicamente minando todos os nossos sentimentos naturais a respeito de admiração? Nós já não temos heróis autênticos. As pessoas são celebradas por comportamento extravagante ou por consumo ostensivo, não por seu valor para a sociedade. A riqueza agora é preferida no lugar da dignidade. A beleza é preferida no lugar da virtude. Personalidade existem muitas, mas poucas são as personalidades que dão evidência de caráter. Que leitura boa da nossa cultura. Nós temos esse anseio dentro de nós. Nós valorizamos essas pessoas porque são valores para nós. É dito, que a mulher fala o tanto que ela gostaria de ser ouvida. É por isso que mulher fala muito, porque ela gostaria muito de ser ouvida, o quanto ela fala. Mas também eu diria que é verdade que nós admiramos celebridades porque nós gostamos desse negócio de celebridade. Nós colocamos eles lá como representantes porque nós, de certa forma, temos os mesmos anseios. Uma das maiores mentiras dos nossos dias seria que o homem sofre, ou dão agora o nome de transtorno, de autoestima baixa. Tudo nos nossos dias vira transtorno. Principalmente aqueles pecados morais que não deveriam ser dados nome de transtorno, deveriam ser tratados biblicamente. Mas o homem não tem esse problema de autoestima baixa. O problema é que o homem bota o eu onde o eu não deve estar, e esse eu não consegue ser satisfeito, e quando o eu não consegue ser satisfeito, ele fica deprimido. Não é porque ele não se valoriza, mas é porque o homem se valoriza demais e coloca o eu onde o eu não deveria estar. E é lógico que então a tristeza vai bater no ser humano. Não há seres humanos com esse problema de autoestima baixa. Nós estamos com o nosso eu no lugar errado. E se você é como eu ou como esses discípulos que almejam grandeza, significância e importância, eu acredito que essa passagem que nós temos aqui, ou essas passagens, elas vão nos ajudar e muito. Eu de fato acredito, gente, que esses trechos que nós temos lendo aqui hoje podem mudar a nossa maneira de viver. E se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui pregando para vocês hoje. O contexto que a gente está no nosso texto aí, Marcos capítulo 9, esses textos que eu li, você sabe que nós estamos na segunda predição de Jesus a respeito do seu sofrimento. Lembre que o Franklin pregou a primeira, que foi Marcos 8:31, se você quiser olhar na sua Bíblia aí, Marcos 8:31, é a primeira vez que Jesus ele vai fazer a predição da paixão, que nós chamamos, do seu sofrimento, da sua morte e da ressurreição. Aí nós temos a segunda vez que Jesus repete a mesma historinha, Marcos 9:31 agora. Ele estava ensinando os seus discípulos, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, vão matar ele, 3 dias depois ele vai ressuscitar. Nós temos uma terceira predição, olha aí comigo, Marcos 10, 33, 34, trecho que nós vamos abordar semana que vem. As mesmas palavras sendo repetidas com algumas diferenças. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes, os sacerdotes, aos mestres da lei. Jesus repete a predição da sua paixão 3 vezes. Marcos 8 a 10 nós temos essa repetição aí, 3 vezes Jesus
falando a respeito da sua paixão. Tem um padrão nessa narrativa, que é muito interessante a gente notar também. Você vai ver que quando Jesus narra a respeito do seu sofrimento, tem sempre uma falha do discípulo e um ensinamento a respeito do discipulado. Vai acontecer algo comigo, os discípulos chutam o balde e Jesus vem e ensina a respeito do discipulado. Por exemplo, em Marcos capítulo 8, a primeira predição, verso 31, o Franklin abordou aí semana passada, Jesus vai falar, é necessário que o Filho do Homem seja entregue. Qual é a próxima cena que você tem? Pedro chega aí, Jesus, não vai acontecer isso com você. Falha do discípulo. Jesus vem e ensina sobre discipulado. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. Marcos capítulo 9, agora onde a gente está, mesma coisa, segunda predição. Jesus vai falar o que vai acontecer com ele e os discípulos vão disputar agora entre eles quem é o maior. Jesus vai pegar, corrigir e ensinar eles. Mesma coisa vai acontecer em Marcos 10. Jesus vai falar da sua morte, os discípulos vão, será que não dá para um sentar na sua direita e outro na sua esquerda, na sua glória? Não. E aí Jesus vem e vai ensinar eles a respeito da vida de discipulado. Então veja que há um déjà vu nessas histórias aí de Marcos, há um padrão nessa narrativa aí. Eu divido hoje a nossa passagem, então, a segunda predição aí, eu considero que Jesus nos dá uma lição sobre grandeza. O que é ser grande? Jesus nos dá uma lição sobre prioridade e Jesus nos dá uma lição sobre seriedade. Grandeza, prioridade e seriedade. Vamos começar então no versículo 30 aí na sua Bíblia, sobre a lição da grandeza. O que a gente pode aprender e como Jesus nos ensina a respeito disso? O texto começa dizendo, falando que eles saíram, verso 30, eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam. De que lugar que eles saíram aí? Lembra que o Franklin falou semana passada, eles estavam naquela região de Cesareia de Filipe. Aí Jesus é transfigurado no monte, o Franklin até mostrou o monte para vocês. Eles estão nessa região ali de Cesareia de Filipe e agora estão descendo, né, lá no norte, estão descendo agora, chegando na Galileia. Galileia, você lembra que até então foi onde Jesus realizou todo o seu ministério aí no livro de Marcos, né? Praticamente o grosso do livro de Marcos é narrando o que Jesus faz na Galileia. Lá do capítulo 1, desde quando João Batista foi preso, Jesus agora começa a pregar na Galileia. Todos os poderes e milagres foram feitos por Jesus na Galileia, mas agora ele não para mais na Galileia. O foco dele agora não é mais seu ministério público. O foco agora de Jesus é com seus discípulos. E para onde que Jesus está indo? Atravessando a Galileia. Para onde que Jesus está indo? Nós acabamos de ler lá em Marcos capítulo 10. Estamos indo ou subindo para Jerusalém. Jesus sabe agora, do capítulo 8 ao 10, que ele precisa de um tempo com os seus discípulos. O Spurgeon lançou aquela série de lições para os meus alunos, né? Jesus está dando as lições para os seus alunos agora. É um tempo exclusivo com ele. Ele sabe que a igreja, eles vão ser os pilares da igreja. Jesus precisa ter tempo e ensinar agora os seus discípulos o que significa ser discípulo de verdade. Verso 31 vai dizer que Jesus não queria que eles soubessem onde eles estavam, porque eles estavam ensinando os seus discípulos e Jesus dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Nós vamos repetir essa frase aqui pelo menos 3 vezes. E o meu receio é que às vezes a familiaridade com esses textos aqui simplesmente entra na nossa cabeça e não toca muito mais o nosso coração. Nós estamos perante uma declaração aqui de Jesus que ela é maravilhosa. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Por que Jesus escolheu mais esse título para ele? Por que ele mais se auto-intitulou Filho do Homem? Nós sabemos que isso vem lá da visão que Daniel teve. Em Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Olha aí a visão que Daniel tem. Na minha visão à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele, veja, ao Filho do Homem, foram dados autoridade, glória, reino. Todos os povos, nações e homens e todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será
destruído. Você está entendendo agora que quando Jesus chega e se auto-intitula o Filho do Homem, tem todo esse cenário aqui por trás. Jesus está chegando para os seus discípulos e está falando, olha, o Filho do Homem, que tem toda a autoridade, que tem toda a glória, reino, todos os povos, nações, que todos os homens e línguas vão me adorar, o meu domínio é eterno. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E a perguntinha que a gente tem que fazer é, por quem que Jesus vai ser entregue? Quem entrega o Filho do Homem nas mãos dos homens? Essa palavrinha entregue aí tem aquela ideia de você entregar um condenado para que ele seja executado na mão de um senhor. Mas quem que está operando essa entrega? Nós sabemos em Atos 3,13 que os israelitas entregaram Jesus na mão de Pilatos. Nós sabemos que Judas o entregou também por Mateus 26:24. Nós sabemos que o próprio Pilatos entregou Jesus. Você tem Judas entregando Jesus nas mãos dos líderes religiosos, e você tem os líderes religiosos entregando Jesus nas mãos de Pilatos, e você tem Pilatos entregando Jesus nas mãos daqueles que o crucificariam. Mas nós sabemos que a história toda não é só essa. Olha o que diz aí Atos 2:23 no telão comigo. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Por quem que o Filho do Homem, ou quem causou a entrega do Filho do Homem na mão dos homens? O próprio Deus. Em uma frase nós temos quase todo o Evangelho aí. O Filho do Homem, que tem todo o poder, foi entregue por Deus nas mãos desses homens e se morreria e ainda seria crucificado pelos próprios pecados desse daí. A cruz de Cristo, gente, não é um acidente na história. A cruz de Cristo é um plano divino de redenção. É uma iniciativa divina. Deus tem total controle naquilo que estava acontecendo com o Filho do Homem, com Jesus Cristo. Verso 32, continuando aí a narrativa, vai dizer que os discípulos não entendiam o que Jesus queria dizer. Claro! Você não é o Filho do Homem, Jesus. A ti não tem todo o poder e toda a honra. Como é que você vai falar para a gente agora que o Filho do Homem vai ser morto? Eles não entendiam o que Jesus queria dizer e tinham medo, tinham receio de perguntar a ele. Verso 33, chegando em Cafarnaum, quando eles estavam em casa, Jesus pergunta para eles, aquelas perguntinhas de Jesus, né? Jesus vira para eles e pergunta, o que vocês estavam discutindo no caminho? E aí você deve lembrar que toda vez que Deus faz uma pergunta ao homem na Bíblia, não é por falta de informação. Jesus sabe o que eles estão discutindo. Mas quando Jesus, aqui em graça e extremamente paciente, vira para os seus discípulos e fala, o que vocês estão discutindo no caminho, a pergunta deveria servir a eles. Jesus queria que esses homens caíssem e tivessem convicção do que estão planejando. É uma oportunidade de Jesus ensiná-los em sua graça e paciência. Jesus está dando uma oportunidade a esses homens de se arrependerem. Não falta informação para Jesus. Adão cai no paraíso. Deus chega para Adão e fala, Adão, onde estás? Deus não sabe onde Adão está? A oportunidade, quando Deus pergunta, é a oportunidade ao homem de se arrepender. Caim, por que o seu rosto está assim, seu semblante está transformado? Deus não sabia por que o transplante de Caim estava transformado? Mas quando Deus faz perguntas aos homens, na Bíblia, é uma oportunidade dos homens caírem em si, se arrependerem. E aqui a gente vê a graça de Jesus com os seus discípulos. Que seus discípulos, quando estão com esse anseio de grandeza, Jesus em sua graça chega para eles e fala, o que vocês estão discutindo no meio do caminho? E aí nós temos a declaração aí no verso 34, que eles guardaram em silêncio, quem cala, consente. Porque no caminho, Marcos vai dizer, haviam discutido sobre quem era o maior. Jesus está indo para Jerusalém, acaba de falar para eles que o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser entregue, e os discípulos agora estão discutindo quem é o maior. Seria um absurdo essa história para a gente, se o nosso coração também não pensasse nessas coisas.
Seria um absurdo e nós teríamos muitas pedras na mão quando nós estamos lendo uma historinha. Não acredito que os discípulos estão pensando quem é o maior entre eles. Seria um absurdo se o meu e o seu coração não desejasse também essas coisas. Se a gente não ansiasse também por fama, por meu nome, meu status, minha imagem. Então, muita calma quando você lê uma perguntinha dos discípulos de Jesus assim, ou uma discussão deles dessa maneira. Por que eles estão querendo discutir aqui quem é o maior? Lembra? 3 foram para o monte com Jesus. 9 ficaram lá embaixo tentando expulsar demônio e não conseguiram. Aí os 3 descem do monte. Imagina a perguntinha dos 9 para os 3. Ô Pedro, por que Jesus só tirou vocês do nosso meio e levou para cima do monte? Não, o Pedro responderia, não, isso eu não posso falar, porque Jesus falou que eu não posso falar. Mas por que vocês não conseguiram expulsar o demônio? O contexto em que eles estavam levariam eles a começar no meio do caminho para Jerusalém, gente. Mantenha o contexto em foco aí. O filho do homem falando, eu vou me entregar. E eles agora estão falando, não, eu não consegui expulsar o demônio, você deve ter subido lá em cima. Quem é o maior? Veja o anseio por grandeza no coração dos discípulos de Jesus. E sabe o que é chocante? Jesus aqui não reprime o anseio por grandeza. Ele define o que é grandeza. Jesus aqui não vai chegar e reprimir a eles. Vocês estão falando de primeiro, de quem é grande? Nem pensem nisso. Jesus não responde assim. Jesus não reprime porque ele sabe que há um desejo em nós de sermos significantes, de sermos importantes, de sermos grandes. O que ele vai fazer é redefinir o que é grandeza. E aí você olha o verso 35 aí, assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, se alguém quiser ser grande, será o último e servo de todos. Veja que Jesus não diz, vocês não podem pensar nisso. Jesus diz, eu entendo que vocês querem ser grande. Eu entendo que vocês querem ser significante. E eu vou redefinir então o que é ser grande. Você quer ser grande? Então seja servo de todos. A verdadeira grandeza consiste em servir. E ouça isso essa manhã, discípulos de Jesus. A verdadeira grandeza para Deus consiste em servir. Ser grande para Deus consiste em servir a todos e ser uma bênção para todos quanto você puder. E eu não estou aqui essa manhã para falar para vocês, não sejam grandes. O meu apelo para vocês essa manhã é sejam grandes aos olhos de Deus e sejam grandes servindo e sendo o último de todos. Usem o anseio que há no meu e no seu coração como discípulo de Jesus. Eu também quero ser significante. Jesus falou, eu entendo. Você quer fazer valer a sua vida? Eu entendo. Então vai lá e começa a servir. E servo de todos. É mais uma redefinição de valores do reino de Deus. E o reino de Deus vive invertendo valores, gente. Vocês que caminharam comigo no estudo de Romanos, eu lembro que quando a gente chegou em Romanos 10, 15, que a gente chegou naquela citação do Velho Testamento, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, nós falamos o que é conceito de beleza para Deus. Beleza para Deus é muito diferente do conceito de beleza que nós temos. Beleza para Ele, você pode estar desgastado, com seus pés rachados, mas se você está levando o Evangelho e está gastando a sua vida por isso, como você é belo para Deus? Bem diferente do conceito de beleza que nós temos. E aqui agora é mais um conceito sendo invertido. Vocês querem ser grande? Sirvam e não esperem ser servidos. Sirvam a todos. Versos 36 e 37, Jesus vai pegar uma criança, colocar no meio deles, vai pegar essa criança no braço e vai falar, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. O que está acontecendo com a criança aqui? Presta atenção. O que não está acontecendo aqui, a criança aqui não é um exemplo de humildade. Jesus não está chegando para os seus discípulos, como falou em outros lugares, vocês têm que ser como uma criança. Não é isso que está em foco aqui. O que Jesus está falando, lembra, você tem que servir a todos. Aí Jesus agora vai dar um exemplo do que é servir. Ele vai pegar a criança que é insignificante.
Na cultura aqui do século I, a criança não era romantizada como nos nossos dias. Hoje nós temos Disney World, hoje nós vivemos, para os bebês, achamos eles lindinhos, puros, sem pecado. Nesses dias aqui, até quando eles tinham 13 ou 12 anos, criança era insignificante. E Jesus, ao trazer uma criança, ao servir uma criança, está dizendo aos seus discípulos: vocês querem ser grandes? Sirvam a todos, principalmente os insignificantes. Principalmente o insignificante como a criança, que não vai olhar para você e vai falar: você é o cara. Você está me servindo, você é o cara. A criança não faz isso. A criança olha para você quando você serve ela e fala assim: eu sou dependente. Você está mais que fazendo sua obrigação para mim. A criança nunca vai chegar para você e falar assim: ah, claro, você é o cara, você me serve tão bem. Ela vai te dar trabalho. E o que Jesus está falando para os seus discípulos é: vocês querem ser grande? Então sirvam a todos, mas sirvam os insignificantes. Aquele, quando você chega na igreja aqui, ele não está no meio da sua rodinha, ele está sentado sozinho. Aquele normalmente que você não quer bater uma foto com ele e botar no Facebook. Aquele normalmente que tem uma classe social diferente e não é a sua classe social e você considera certas pessoas insignificantes. Jesus está ensinando a nós que se nós quisermos ser grandes, nós temos que nos atentar ao nosso serviço. E principalmente esses que são insignificantes. Sirvam todos. A imagem aqui é de um garçom que está em volta da mesa, mas você não está sentado na mesa. Você é o garçom. Você está com a sua toalhinha no braço e você está servindo a todos. E esses que servem a todos, principalmente esses que são insignificantes, são grandes aos olhos de Deus. Como essa passagem se aplica na sua vida cotidiana? Onde estão os insignificantes na sua vida? Uma oportunidade que Deus tem dado talvez aos pais aí que já têm seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, tem seu filho que já dá tanto trabalho, você está ali cuidando, não fica pensando assim: ai, se eu não tivesse filho, eu estaria fazendo tanto para o Senhor. Poderia estar fazendo missões. Poderia estar servindo Ele. Aí Jesus está redefinindo o que é grandeza e o que é serviço ao Senhor. Ele está falando: não. Você quer ser grande? Cuida. Serve. Pensa na oportunidade, vocês que têm, quando Deus coloca pessoas carentes e necessitadas que dão muito trabalho na sua vida. Se eu não tivesse os pais para cuidar, se eu não tivesse os doentes para visitar, eu faria tanto para Deus. E Deus está falando: não, você não entendeu ainda. Você quer ser grande? Então sirva. Principalmente aquele que te dá trabalho e não vai te aplaudir depois falando que você é o cara. Sirva aqueles que são crianças. Sirva aqueles que são insignificantes. E sirvam a todos. E o melhor contexto para servir a todos, essa aplicação aqui, na minha opinião, é no meio da igreja, gente. Aqui estão todos. Você tem todo tipo de gente aqui dentro. Aí você começa a entender que você não vem para a igreja para ser servido. Você começa a entender que você não chega 5 minutos antes do culto começar e sai sem falar para ninguém porque você não quer se envolver muito com pessoas. Isso não é ser grande, isso não é ser igreja. Isso não é servir. Como nossas prioridades seriam alteradas? Meu sonho é ter uma casa no sítio, longe de todo mundo e morar lá. Isso não significa ser discípulo de Jesus. Deveríamos estar pensando: talvez eu poderia morar mais perto dos meus irmãos ou mais perto da igreja, inclusive. Porque se eu tenho que servir a todos, a minha prioridade, o meu tempo vago, eu devo reorientar as minhas prioridades e a minha vida. Sejamos grandes aos olhos do Senhor, servindo a todos, principalmente aqueles insignificantes. Jesus redefine grandeza em primeiro lugar para a gente. Em segundo lugar, uma lição sobre prioridade. Agora olha comigo aí na sua Bíblia os versos de 38 a 41. Uma lição sobre prioridade. Versos 38 a 41, a segunda lição que Jesus dá. Jesus acaba de ensinar visualmente e com suas palavras os seus discípulos
E aí você tem João, verso 38. Olha o que João vai dizer aí. Mestre, vimos um homem expulsando demônio em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Parece... Você já viu que toda sala de aula, gente, você tem um aluno do fundão que não presta atenção na aula, né? João aqui é o aluno do fundão, só pode. Ele está lá no fundão, trocando ideia, porque Jesus já acabou de falar, gente, vocês vão servir. Aí João vira, sim, mestre. Veja, sempre Jesus, né, falando da predição e a falha dos discípulos. Jesus vira, sim, eu vi um cara lá, um exorcista itinerante, um discípulo independente. Eu vi ele expulsando o demônio em teu nome e eu fui lá impedir. Sabe por quê, Jesus? Porque ele não era um dos nossos. E aí você lembra do contexto. Os 9 tinham tentado expulsar demônio até então e não conseguiram. Mas agora eles veem um discípulo itinerante, um exorcista, mandando muito bem, expulsando todos os tipos de demônio em nome de Jesus. Entrevistando todos eles, como a gente gosta. E aí, o João vira e fala, cara, tá errado. Ele não tá na nossa patotinha. Ele não faz parte da nossa denominação. Ele não tá no nosso hall de membros. Qual é o foco? Qual é a raiz do problema aí? A raiz do problema é que o nós dos discípulos aqui pesa. Jesus, ele pode até estar em teu nome, mas ele não está nos seguindo. Ele não segue a gente. Para os discípulos aqui, havia ainda essa percepção muito elevada a respeito de si mesmo. Ele está no teu nome, mas e no nosso nome? Nós também somos importantes, ele devia estar seguindo a gente. Se ele não está conosco, ele não pode ser verdadeiro. Veja a prioridade dos discípulos. Nós. Ele não nos segue. E aí Jesus, com toda a paciência do mundo, gente, que ele tem comigo e com você, ele chega no verso 39, ele vai dizer, não o impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome, o foco discípulo sou eu, pode falar mal de mim logo em seguida. Quem não é contra nós está ao nosso favor. A prioridade não era se os discípulos estavam no centro, mas é se Jesus estava no centro na vida daquele discípulo. Jesus redefine também prioridade para eles. Discípulos, não é se eles estão no seu nome. Deixa eu aplicar, não é se eles estão na igreja da Trindade. Não é se eles fazem parte da denominação. Não é se eles acreditam em todas as doutrinas que vocês acreditam. Eles estão pregando o verdadeiro evangelho, estão no meu nome? Estão no meu nome. Então, isso aqui é válido para mim. O que é mais importante para nós, igreja, é vermos discípulos no nome de Jesus ou vermos discípulos na igreja da Trindade? Qual é a prioridade da nossa igreja? O quanto nós celebramos o que Deus tem feito nas outras igrejas que pregam o verdadeiro evangelho? Ou há em nós também esse sectarismo, há em nós essa vontade de, se não está conosco, não vale. Jesus está falando, não, se eles estão em meu nome, essa é a prioridade. Jesus reorienta a prioridade. Eu tive tomando café com alguns pastores nessa viagem que a gente fez, e como, gente, eu sou estagiário no meio deles todos, eu posso perguntar o que eu quero, porque eu não tenho histórico com ninguém, não tenho passado, eu sou a síndrome de Adão, já viu? Não tem passado. Então eu falo mesmo, porque não tem nada, né? Eu sou Tiago, quem é Tiago? Ninguém. Então eu cheguei para eles na mesa que a gente estava, falei, vem cá, não dá para rolar mais esses encontros, esses cafés que a gente está tendo aqui, a gente estava falando da igreja daqui, eles falando da igreja de lá, a gente estava, né, dialogando, tão rica a experiência, não dá para a gente ter esse contato? Mas é tão difícil, gente, a gente ter isso aqui. Porque parece assim, se não está conosco, não é de nós. E Jesus vem reorientando a prioridade dos discípulos. Discípulo, a prioridade não são vocês, se estão no seu nome. A prioridade é se eles estão no meu nome. Portanto, Igreja da Trindade, que a gente reflita o coração de Jesus Cristo como uma igreja verdadeira. Reconheça que há outros discípulos que estão em nome de Jesus, pregando o verdadeiro evangelho, e que a gente não seja essa igreja
separatista, ou que exclui, ou que tem esse coração tão diferente de Jesus aí. E por último, nós temos uma lição sobre seriedade, uma lição sobre grandeza, uma lição sobre prioridade e agora uma lição sobre seriedade. Olha aí comigo na sua Bíblia, os versos 42 a 50. Verso 42 a 50. Jesus vai dizer no verso 42, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, veja que o foco de Jesus é os que estão dentro da comunidade, são os salvos, os pequeninos que creem em mim. Todo o foco dessa passagem é serviço aí entre cristãos. Seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. E aí ele vai dizer as posturas que nós temos que ter contra o nosso pecado. No verso 42 aí, em primeiro lugar, Jesus nos chama para uma seriedade com amor ao próximo. Não use a sua vida, o seu serviço ao próximo para ser uma pedra de tropeço a ele. Mas seja sério na maneira que você vai cuidar do seu próximo. Na maneira que você vai amá-lo. Não faz ele tropeçar. Se você vai agir assim com o seu próximo, é melhor você pegar uma pedra, uma pedra, deveria ter trazido uma foto, uma pedra grande de moinho, amarrar no pescoço, até punição no século I eram feitas dessa maneira, mas amarra uma pedra no pescoço e se joga no mar. Não usa da sua vida para ser pedra de tropeço na vida do seu irmão. Seja sério no serviço a ele. Seja sério no amor ao próximo. Verso 42 diz isso. Não faz tropeçar um desses pequeninos. Como que a gente vai amá-lo de maneira séria e não comprometer a caminhada dele? Versos 43 a 50, Jesus vai falar agora, cuidando de vocês mesmos. A maneira que você não vai fazer seu irmão tropeçar, versos 43 a 50, é cuidando de vocês mesmos. Sejam sérios com o pecado na vida de vocês. Verso 43, se a tua mão fizer tropeçar, corte-a. Verso 45, se o teu pé fizer tropeçar, corte-o. Verso 47, se seu olho fizer tropeçar, arranque-o. Claro que Jesus não está falando aqui para você se automutilar. Não é literal o que está aqui. Ele já disse em Marcos 7 que todo o nosso pecado vem do coração. Mas ele se externaliza naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vemos e por onde nós vamos. O que Jesus está trazendo aqui é uma seriedade na vida cristã. Como discípulos de Jesus deveriam viver. A postura radical que nós temos que ter com o nosso pecado. Arranque ele. Como um cirurgião arranca um câncer para preservar a vida, a tua. Você é responsável pela sua mão. Você é responsável pelo seu pé. Você é responsável pelos seus olhos. Portanto, não flerte com o pecado, discípulo de Jesus. Arranque-o. Seja radical. Mate o pecado antes que o pecado te mate, diria John Owen. Seriedade nesses que querem seguir a Jesus. E a postura é drástica, é imediata. Ah não, daqui a um tempo, talvez eu vou no cirurgião para tirar o meu câncer. Até lá pode ser muito tarde, ninguém pensaria assim. E por que com o nosso pecado nós temos essa postura muitas vezes? Lembra do contexto, verso 42, sejam sérios no serviço ao próximo, não seja uma pedra de tropeço para ele. Como que nós não vamos ser uma pedra de tropeço para o meu irmão? Se vocês cuidarem e vigiarem da sua própria vida. Porque se seu irmão caminhar contigo e ver por onde você tem caminhado, como você tem flertado com o pecado, você está sendo uma pedra de tropeço para o seu irmão. Joga uma pedra no seu pescoço e seja lançado no fundo do mar. Não faça isso, porque os pequeninos valem demais para Jesus Cristo que deu sua vida por ele. E você não vai viver uma vida isolada no cristianismo como discípulo de Jesus. Você vive em comunidade. E quando você vive em comunidade, você tem que zelar pelo seu irmão, zelando pela sua própria vida. Arranque-o. Se há discípulos de Jesus aqui hoje, que estão namorando ou postergando o pecado na sua vida, eu imploro a vocês, discípulos de Jesus, tome uma postura drástica, como Jesus está dizendo aqui hoje. Arranque a mão, arranque o pé, arranque os olhos. Você é responsável por tratar o seu pecado como ele merece ser tratado. E a seriedade quanto à vida eterna. Você tem no verso 43, é melhor entrar na vida do que ir para o inferno.
Verso 45, é melhor entrar na vida aleijado do que ser lançado no inferno. É melhor entrar no reino de Deus do que ser lançado no inferno. Verso 48 ainda diz, o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. Para Jesus, gente, o inferno é real e o sofrimento é eterno. Podem escrever livros, podem não gostar dessa passagem, podem ter teólogos nomeados dizendo que o inferno é simbólico, que não existe esse lugar. Para Jesus, o inferno é real e o sofrimento é eterno. E não tenha nenhum pecado que nós possamos viver com ele nessa vida que seja digno de lançar nossa vida no inferno. Nós precisamos tomar posturas drásticas contra o nosso pecado. Até porque aquele que vive no pecado não é um discípulo de Jesus, aquele que vive na prática constante do pecado. Há seriedade no amor ao próximo, a seriedade contra a nossa própria vida e a seriedade com a vida eterna. Os finais, aí os versos 49 e 50. Cada um será salgado com fogo. Provavelmente aí uma linguagem de Levíticos capítulo 2, em que a oferta era preparada com sal, por isso que ele está falando cada um será salgado com fogo. Provavelmente Jesus está fazendo uma alusão que nossa vida como discípulos deveria ser uma oferta constante a Ele. E ele encerra aí no verso 50 falando, sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restará o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos, seja essa oferta temperada com sal e vivam em paz uns com os outros. A última lição que a gente aprende, então, é a respeito da seriedade da nossa caminhada. Sejamos grandes aos olhos de Deus, servindo os insignificantes. Que a nossa prioridade seja vermos discípulos de Jesus, seguindo a Jesus, mesmo que essas pessoas não estejam no nosso meio. E sejamos sérios no amor ao próximo, no tratamento com o nosso pecado. São essas lições que a gente aprende nessa manhã a respeito do que é ser discípulo de Jesus e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, essa manhã nós ouvimos as Tuas palavras e nós queremos nos submeter a elas. Nós nos vimos no espelho essa manhã, nas posturas dos discípulos, a respeito de grandeza, a falta de amor e serviço ao próximo. E nós nos arrependemos essa manhã. Nossa esperança é que o Senhor é um Deus gracioso. Nós vimos a paciência e a graça que o Senhor teve com os seus discípulos e tem com todo verdadeiro discípulo. O que vocês estão discutindo? O que tem passado no coração de vocês? Obrigado, Jesus, por essas perguntas que nos levam ao verdadeiro arrependimento. Dá-nos a graça, Senhor, para sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Dá-nos essa graça, nos ajuda nesse caminho. Nós queremos fazer ou viver, Senhor, da maneira que o Senhor tem nos orientado na Tua palavra. É no Teu nome, Jesus, que a gente ora. Amém.